Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 11 pessoas foram presas em 2 operações conjuntas das polícias de Goiás e de São Paulo. Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas. Apenas uma das vítimas perdeu R$400 mil. Os agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás tiveram apoio de policiais de São Paulo em 2 operações para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. 17 pessoas foram detidas nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e Francisco Morato. Um dos alvos da polícia foi uma quadrilha com um tipo de fraude que tem sido comum. Um criminoso entrava em contato por telefone com a vítima e dizia ser da equipe de segurança do banco onde a pessoa tem conta. Pedia, então, a confirmação de algumas operações financeiras e, para adular os pagamentos, que na verdade não tinham acontecido, induzia a vítima a fazer transferências de dinheiro para outras contas. Uma das pessoas enganadas foi uma empresária que perdeu R$400 mil. Eles já sabem onde a pessoa tem conta, eles já sabem o CPF, já sabem tudo da pessoa antes de iniciar o golpe. De acordo com a polícia, o outro esquema era comandado pelos sócios de uma plataforma de pagamentos. Eles enganavam pessoas em jogos online e com o chamado golpe das missões, quando mensagens são enviadas através de aplicativos com promessas de renda extra pela execução de tarefas simples, como curtir fotos e postagens na internet. Ela se deslumbra para aquela facilidade. Você não tem dinheiro fácil, você não vai ganhar 5 mil em um dia por curtir 3 fotos, as pessoas têm que ter consciência disso. A empresa que teria aplicado os golpes ampliou o capital de R$2 mil para R$6 milhões. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos, que devem ser indiciados por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Veja agora outras notícias desta terça-feira. O Ministério da Defesa, que tem o 5º maior orçamento da União, está na mira do corte de gastos. Em São Paulo, 8 policiais são afastados por suspeita de envolvimento na execução do delator do PCC. E namorada de Vinícius Gritzbach diz que empresário estava sendo vigiado em Praia de Alagoas. Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia ex-governador republicano para ser embaixador em Israel. Aqui no Brasil, a CBF amplia o calendário e o Campeonato Brasileiro do ano que vem será o mais longo da história. E a festa de lançamento do Paulistão 2025, que você vai assistir aqui na Record. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Pelas redes sociais, criminosos negociam contas bancárias em nome de laranjas. Essas contas quase sempre são usadas para movimentar o dinheiro roubado das vítimas de crimes virtuais. O nome do grupo aberto na rede social chama a atenção. 171-2022, golpe é no sistema. 171 é o artigo para estelionato no Código Penal. O grupo é um espaço de negociação de compra e venda de contas de laranjas. Os criminosos estão em busca principalmente daquelas em bancos digitais que podem ser abertas de forma virtual. Quando os criminosos precisam dar vazão ao dinheiro que eles conseguiram. Então, geralmente, quando alguém cai num golpe, que ele faz um pagamento, ele transfere dinheiro, ele paga um boleto, isso é direcionado a uma conta. Foi o que aconteceu com o seu Adão. Depois de clicar num link suspeito, ele teve o celular e o aplicativo do banco invadidos. Os criminosos fizeram 4 transferências para 2 contas de laranjas. Um prejuízo de mais de R$10 mil. Recebi uma mensagem de oferta de bebida, no ramo de bebida, e aí entrei em contato, pediram para instalar um aplicativo para rastrear a entrega. Fui ligar no banco, já tinha feito empréstimo e tirado o dinheiro da minha conta. Nosso produtor entrou num desses grupos de compra e venda de contas. Ele troca mensagens com uma pessoa que se apresenta como Jéssica.
Ela diz que recebeu 50% do valor em outras negociações e pode vender contas que nunca foram usadas. Quem atende a ligação é um homem. Ele explica como funciona o esquema. O cara passa o cartão e eu envio dinheiro para ele. Eu trabalho, eu ganho porcentagem, entendeu? Nessa outra conversa, uma pessoa acostumada a vender contas laranjas ensina a supostamente não deixar rastro, como, por exemplo, desligar a localização do celular. A empresa responsável pela rede social não quis se manifestar. Segundo a polícia, negociar virtualmente a compra, a venda ou aluguel de contas não caracteriza crime, mas a partir do momento que a pessoa cede a conta dela para movimentar dinheiro obtido de maneira ilícita, ela passa a ser considerada integrante da quadrilha. O que o senhor diria para elas? Eu diria para elas pararem, porque a conta vai chegar. Ainda em São Paulo, uma mulher teve um prejuízo de R$10 mil ao ser enganada por um falso motoboy. Ele se passou por entregador de um laboratório de exames clínicos e convenceu a vítima a pagar com cartão de crédito. Sozinho e com uma mochila nas costas, o falso motoboy estaciona em frente ao condomínio da vítima na zona sul da capital paulista. O criminoso foi recebido na portaria pela mulher que não quer ser identificada. Ela acreditou que receberia os resultados de exames feitos pela amiga com quem divide apartamento. Ela me ligou dizendo que o laboratório que ela havia feito os exames tinha entrado em contato com ela. Eles disseram que haviam algumas alterações importantes nos resultados dos exames dela. O falso motoboy cobrou uma taxa de R$ 4,99 para fazer a suposta entrega dos exames e não aceitou que o pagamento fosse em dinheiro. A vítima tentou passar o cartão de crédito por aproximação, mas não conseguiu. Ele pediu para eu inserir o meu cartão físico na máquina e quando eu inseri estava aparecendo o valor de R$ 4,99 no crédito, como eu havia escolhido, e eu coloquei a minha senha e confirmei. A transação, segundo o falso entregador, teria sido negada novamente. Ele afirmou que não poderia deixar os exames, mas que iria até o laboratório para trocar a maquininha. Horas depois, a moradora começou a receber notificações do aplicativo do banco sobre tentativas de compras. Só então ela se deu conta de que o criminoso conseguiu passar R$10 mil no cartão de crédito dela. Em nota, o laboratório disse que não entra em contato com os clientes para oferecer entregas de exames mediante qualquer tipo de pagamento. Este especialista alerta para os cuidados que podem evitar golpes assim. Se a pessoa não quiser digitar o valor na sua frente, não quiser receber em dinheiro, o visor estiver quebrado, deixa para um outro dia. Um caminhão bateu em veículos que estavam parados no trânsito na capital paulista. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O motorista percebe que não vai conseguir frear e sobe na calçada. Mesmo assim, o caminhão atinge 6 carros, um ônibus e ainda derruba um poste. O veículo só parou ao bater num segundo poste. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente interditou 2 faixas de uma importante avenida da Zona Sul, o que provocou um grande congestionamento. Um ciclista morreu ao ser atropelado por um ônibus numa das avenidas mais movimentadas de Salvador. Em todo o país, mais de 33 mil ciclistas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos últimos 10 anos. As imagens mostram o momento em que o ônibus atinge o ciclista. Com o impacto, Genival Cunha dos Santos, de 41 anos, é arremessado para o canteiro central. Ele bate contra um poste e morre na hora. O motorista foge sem prestar socorro. Por este outro ângulo, é possível ver que o motorista desvia de um caminhão de lixo parado na avenida antes do acidente. O ônibus pertence a uma empresa de transporte público da capital baiana, que não quis se manifestar. A Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança da avenida e vai ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Nos últimos 10 anos, mais de 33 mil ciclistas morreram, vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Os acidentes de trânsito responderam por cerca de 260 mil internações na rede pública no ano passado. Entre os ciclistas, houve um aumento de quase 70%. O caso de Genival tinha sido registrado como morte natural. A família desconfiou e prestou uma queixa na delegacia. O corpo de Genival Cunha foi enterrado nesta terça-feira, sob protesto dos familiares.
presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, anunciou novos nomes que vão fazer parte do governo do país a partir de janeiro. Entre eles, o do embaixador americano em Israel. O escolhido como próximo embaixador em Israel é o ex-governador do Arkansas, Mike Huckabee, de 69 anos. A escolha acontece em um momento em que o presidente eleito tenta alinhar a política externa americana aos interesses de Israel. Segundo Trump, Huckabee vai trabalhar para trazer paz no Oriente Médio. Outro nome anunciado hoje foi o de Michael Waltz, novo conselheiro de Segurança Nacional. Veterano da guerra no Afeganistão, Waltz é deputado republicano pela Flórida. De acordo com a imprensa americana, outros nomes devem ser divulgados por Trump em breve. O senador Marco Rubio é cotado para o posto de secretário de Estado, cargo responsável pela política externa do país. No Congresso, desde 2010, Rubio é conhecido por defender posições mais duras nas relações dos Estados Unidos com outros países, incluindo Venezuela e Cuba. De acordo com analistas políticos, o nome de Michael Waltz como conselheiro de Segurança Nacional e a provável escolha de Marco Rubio como secretário de Estado indicam também que a política externa do próximo governo deve ser mais rígida em relação à China e ao Irã. Seguindo a área da defesa, para a segurança interna, a escolhida seria a governadora do estado de Dakota do Sul, Kristi Noem. O departamento tem o terceiro maior orçamento do governo e lida com ações como prevenção e recuperação de desastres, segurança cibernética e proteção das fronteiras do país. O presidente eleito Donald Trump também anunciou hoje o nome do indicado para comandar a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos. É o ex-diretor de inteligência John Ratcliffe. Caberá ao Senado aprovar a nomeação. Na Califórnia, os eleitores aprovaram uma lei que pune com mais rigor o roubo e o uso de drogas. O estado era considerado progressista, mas a população decidiu abandonar a legislação, que resultou em aumento de violência. A nova lei torna mais severa a punição para crimes que se tornaram comuns nas ruas da Califórnia. Estes vídeos mostram criminosos em assaltos a supermercados e lojas de grife. De acordo com a legislação aprovada em 2014, o roubo de objetos de valor até $950, o equivalente a quase R$ 5.500, é classificado como contravenção. Se forem detidos, os criminosos podem ser fichados na polícia e liberados em seguida. E em casos de uso de violência, um juiz pode determinar a prisão ou multa. Na época, a medida foi criada para reduzir o número de presos nas penitenciárias superlotadas. Agora, a chamada Proposta 36, aprovada por ampla maioria de eleitores, vai substituir a antiga lei. Pelo novo texto, o roubo é classificado como crime grave e tem pena de até 3 anos de prisão. Já em relação a drogas, a lei vai criar o chamado crime de tratamento obrigatório. Os dependentes químicos detidos podem ser enviados para clínicas de reabilitação e, se não concluírem o tratamento, vão enfrentar um processo criminal. Uma associação comercial da Califórnia afirma que os crimes contra o comércio também cresceram com o maior número de moradores de rua e o problema foi agravado com o aumento do custo de vida no estado. Lojistas estimam que os roubos provoquem prejuízos de até $9 bilhões por ano, o equivalente a 50 bilhões de reais. O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, tentou impedir o avanço da proposta. Ele teme o aumento de gastos se o número de presos voltar a subir. Hoje, a população carcerária do estado é de cerca de 90 mil detentos, mas chegou a 170 mil em 2006. Daqui a pouco acontece a definição dos grupos do Campeonato Paulista 2025. E mais uma vez, a Record vai transmitir os jogos com exclusividade na TV aberta. É o repórter Jean Brandão que acompanha o sorteio. Boa noite, Jean.
Boa noite, Celso, Cris. Eu estou aqui no Mercado Pago Hall Pacaembu e os 4 grupos serão definidos em instantes. Mas uma grande novidade já foi anunciada. No ano que vem, o Campeonato Paulista começa uma semana mais cedo, por causa da mudança no calendário do Campeonato Brasileiro. Já o formato do maior estadual do país não muda. São 16 equipes divididas em 4 grupos. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são os cabeças de chave. Serão 12 jogos na primeira fase e os times não se enfrentam dentro dos grupos. As quartas e as semifinais serão definidas em uma partida. Já a final será disputada em 2 jogos. A Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta 16 jogos do Campeonato Paulista, 1 por rodada. A primeira quinzena de novembro já registrou chuva acima da média em várias partes do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. São Paulo está na rota dessa chuvarada, não é? Está sim, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Até sexta, a capital paulista deve superar a média de chuva de novembro. Uma frente fria se aproxima do sudeste e deve ficar sobre a região nos próximos dias. Sorocaba e Ribeirão Preto foram os municípios que mais registraram chuva no estado. E nesta quarta, volta a chover com alerta para temporais. As máximas ficam entre os 23 e os 26 graus. Na capital, dia nublado e chuvoso, com 19 graus. Hoje, em grande parte da região sudeste, o dia foi ensolarado e muito quente. As imagens de satélite mostram esse corredor de nuvens, que é a frente fria, chegando a São Paulo. Amanhã, ela vai ficar estacionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, formando um corredor de umidade, que coloca vários estados em alerta. Entre as capitais Rio Branco e Vitória, a chuva forte pode vir com granizo e causar enchentes e deslizamentos. No giro de temperaturas, faz até 24 graus em Florianópolis e no Rio de Janeiro. Em Campo Grande e em Rio Branco, 30. Em Salvador, 29. E até 31 em Palmas. Tempo Delivery. A Mary é de Mocajuba, no Pará. Oi, Mary. Quarta de tempo abafado com pancadas de chuva. Faz até 35 graus. A partir de quinta, tempo firme e até 36. O Silvio é de Ipatinga, Minas Gerais. Boa noite, Silvio. A quarta começa com sol e as temperaturas sobem até os 33 graus. Na quinta, chove forte a qualquer hora e tem alerta para temporais. Faz até 25. Na sexta, dia chuvoso e nublado, com 26. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Veja a seguir. Namorada de delator do PCC executado em aeroporto diz que ele era vigiado antes de viajar para São Paulo. Governo avança nas discussões para fechar pacote fiscal e Ministério da Defesa pode entrar nos cortes. Mulher apontada como a maior distribuidora de medicamento abortivo no Rio de Janeiro é presa no interior do estado. O comércio brasileiro registrou alta de 0,5% em setembro, na comparação com agosto, que registrou uma queda de 0,2%. Em relação a setembro do ano passado, houve um aumento de 2,1%. E no acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o avanço é de 4,8%. O resultado foi puxado pelo setor de artigos de uso pessoal e doméstico. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, levantamento que é feito pelo IBGE. Bem, agora nós vamos a Brasília porque o governo continua discutindo o pacote fiscal, pacote de cortes. Assunto para Luiz Fara Monteiro, ao vivo. Alô, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Ainda não foram definidos quais setores devem sofrer cortes. O Ministério da Defesa foi convocado. Eu conversei hoje com o ministro José Múcio Monteiro. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que está tranquilo. Com o 5º maior orçamento da esplanada, o Ministério da Defesa também deve contribuir para o ajuste das contas públicas. Uma reunião entre representantes da pasta e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve acontecer amanhã.
Os ministérios do Trabalho, da Previdência, do Desenvolvimento Social, Saúde e Educação já sabem que deverão ter cortes no orçamento. Mas, enquanto o presidente Lula não bate o martelo, os ministros seguem preocupados em saber quais políticas públicas podem ser impactadas pela medida. A queda de braço para definir o que será cortado segue desafiando o presidente Lula. Ele tem feito reuniões e discutido o assunto dia após dia. Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam que qualquer decisão vai significar custo político. A discussão também tem aberto espaço para pautas como a tributação de super-ricos e limitações aos supersalários de servidores públicos. O plano do governo já é conhecido: reduzir de 30 a 50 bilhões de reais em gastos. Só falta definir de onde o dinheiro vai ser cortado. O Senado instalou hoje uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de sites de apostas no Brasil. Essa comissão terá 130 dias para avaliar o impacto dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além de uma possível associação com organizações criminosas em práticas de lavagem de dinheiro. Também nesta terça-feira, o Ministério do Esporte divulgou uma série de medidas de combate à manipulação de resultados esportivos. O pacote define como devem ser comunicadas as suspeitas de manipulação de jogos e as medidas que poderão ser tomadas. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fará. Veja a seguir. Apontado como o maior bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério Andrade é transferido para presídio federal em Mato Grosso do Sul. Drone explode ao lado de creche no norte de Israel. Crianças foram levadas para abrigo, apesar das sirenes não terem tocado. Justiça Desportiva interdita a Arena do Atlético Mineiro depois de confusão com bombas na final da Copa do Brasil. O governo paulista afastou 8 policiais militares que já eram investigados pela Corregedoria por atuarem como seguranças do empresário executado no Aeroporto Internacional de São Paulo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento da namorada de Vinícius Gritzbach. Ela disse que Vinícius viu em Alagoas um dos homens que o ameaçava. A namorada de Vinícius Gritzbach prestou depoimento no dia do crime. Disse que conheceu o empresário há 1 ano e meio, que sabia das ameaças e que a viagem seria para pegar joias em pagamento a uma dívida. Afirmou que Vinícius avistou na cidade de São Miguel dos Milagres um homem muito parecido com um dos que faziam ameaças. Ela também falou que o empresário recebeu uma ligação para informar que o carro que iria buscá-los estava com problemas mecânicos. Ela disse que o carro tinha blindagem nível 5, que resiste a tiros de metralhadoras .50. Essa blindagem é proibida para uso civil. O Jornal da Record também teve acesso ao depoimento do policial que acompanhou Vinícius Gritzbach ao Nordeste. Ele disse que trabalhava há 1 ano como segurança do filho e da namorada de Vinícius. Falou que passou 7 dias na cidade de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, com o casal e o motorista do empresário. Segundo o PM, Vinícius viajou para procurar casas de temporada para o ano novo e não sabia das joias na bagagem. O policial confirmou que estava armado, mas que durante o tiroteio se escondeu atrás de um ônibus. Hoje, a força-tarefa que investiga o crime afastou 8 policiais militares que já eram investigados há 1 mês pela Corregedoria por fazerem escolta do empresário. O regulamento da PM impede que policial da ativa trabalhe como segurança particular. As defesas dos policiais que faziam a escolta da família do empresário alegam que eles não têm relação com a execução. O afastamento desses 8 policiais significa que eles saem das funções deles para que sejam investigadas em apurações internas dentro da polícia, mas esse número de 8 pode representar o fato de que a segurança prestada ao réu colaborador que faleceu nesse episódio era uma segurança que ocorria em turnos. Além de trabalhar nas investigações sobre a execução, o Ministério Público atua ainda para que a família do motorista de aplicativo Celso Sampaio seja indenizada. Ele também foi atingido pelos disparos e morreu. O Ministério Público ele vai buscar também
paralelamente, durante esse procedimento, a indenização, a reparação para aquela família sofrida, afinal de contas, 3 filhos que ficaram sem um pai por conta de uma ação ousada, odiosa e que veio a levar a vida desse trabalhador. Uma técnica de enfermagem foi presa em flagrante por venda ilegal de medicamentos abortivos no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ela usava os correios para enviar os remédios para endereços de todo o Brasil. Yasmin Gomes Vieira, de 31 anos, foi presa em Volta Redonda, no sul fluminense. Na casa da suspeita, os agentes encontraram várias cartelas, algumas escondidas em embalagens de cílios postiços. A técnica de enfermagem aparece nestas imagens numa agência de correios. Segundo a polícia, ela enviava os comprimidos para diversos estados do Brasil. A investigação mostra que os remédios eram negociados pela internet. De acordo com a polícia, pelo menos 600 pessoas receberam os comprimidos abortivos enviados por Yasmin. Ela foi autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. Essa mulher também será responsabilizada pelos crimes de aborto. Então, nós acreditamos que ela será responsabilizada por aproximadamente 600 abortos, porque ela prestou auxílio material, isto é, forneceu medicamento abortivo para que as gestantes realizassem a cessação da gestação. A defesa de Yasmin não foi encontrada. O aborto clandestino é o 5º maior causador de mortes maternas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a lei, a pena para quem provoca a interrupção da gravidez, mesmo com o consentimento da gestante, é de 1 a 4 anos de prisão. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, quando o cérebro do bebê não se desenvolve ou quando a gravidez representa risco para a mãe. Rogério Andrade, apontado pela polícia como o maior bicheiro do Rio de Janeiro, foi transferido para um presídio federal em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele deixou a penitenciária de Bangu 1 escoltado por 4 viaturas até a base aérea do Galeão, onde embarcou numa aeronave da Polícia Federal. Rogério Andrade foi preso no fim do mês passado, apontado como mandante da morte de Fernando Inácio em 2020. Os dois disputavam o controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Um carro avançou contra os frequentadores de um centro esportivo na China. 35 pessoas morreram e 43 ficaram feridas. A imprensa chinesa afirma que há idosos, adolescentes e crianças entre as vítimas. O motorista de 62 anos foi internado em estado grave. A polícia diz que ele cometeu os crimes por não aceitar um acordo de divórcio. O governo chinês defendeu punição grave para o motorista. Em Israel, uma professora salvou as crianças de um jardim de infância antes de um ataque do grupo terrorista Hezbollah. Já são 403 dias de sirenes tocando em Israel. Primeiro foram os ataques dos terroristas do Hamas, que invadiram Israel a partir da faixa de Gaza. Agora, foguetes do Hezbollah são lançados do Líbano diariamente. Hoje, no norte de Israel, um armazém foi atingido. 2 pessoas morreram. Quem não está no abrigo só se salva com sorte, lamenta este morador. Mais cedo, o Hezbollah atacou outra cidade da região. Uma escola de educação infantil foi atingida. Os estilhaços cobriram as paredes do local. O drone que explodiu ao lado da creche foi lançado do Líbano. As forças de defesa de Israel admitiram que as sirenes de alerta não tocaram no momento e afirmaram que o caso está sendo investigado. Uma professora conseguiu salvar as crianças ao ouvir os alertas de defesa aérea que soaram em uma região próxima. A professora demonstrou muita coragem quando levou os alunos para o abrigo, disse o prefeito da cidade. Em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente israelense Isaac Herzog comentou os ataques sofridos hoje e agradeceu o apoio dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo. O presidente americano Joe Biden afirmou que o compromisso do país com Israel é inabalável. Hoje, Israel voltou a fazer lançamentos contra o subúrbio de Beirute. O exército israelense disse que alertou aos moradores da capital do Líbano para deixarem a região onde havia instalações do grupo terrorista Hezbollah.
Também nesta terça-feira, Israel reabriu um corredor de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O anúncio acontece no fim do prazo dado pelos Estados Unidos para que o acesso a alimentos e remédios fosse facilitado, sob pena de restringir o apoio militar a Israel. Veja a seguir: polícia cumpre mandado de prisão contra padrasto de uma das crianças que morreram intoxicadas com veneno de rato no Rio de Janeiro. CBF divulga calendário do Campeonato Brasileiro do ano que vem com novidades. Serão 10 meses de competição, a maior da história. A Black Friday deste ano será no dia 29 de novembro. E é preciso ficar de olho nas tentativas de golpe. Patrícia Lages já está conosco. Oi, Pati, boa noite. Como é que a gente faz para economizar e escapar dos golpes? Tem que ficar sempre de olho, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Veja como deixar as compras mais seguras. No ano passado, a maior queixa dos consumidores foi a compra em sites falsos, com mais de 12 mil reclamações. Visualmente, o site falso se parece muito com o verdadeiro, mas o endereço às vezes tem uma letra invertida ou uma pequena alteração. Por isso, verifique o endereço com atenção. Quanto aos métodos de pagamento, desconfie de sites que aceitam apenas boleto e Pix, porque esses meios não permitem o estorno do valor. O cartão de crédito é mais seguro e é possível solicitar o cancelamento da compra em caso de fraude. Agora, para ter mais segurança ainda, prefira o cartão de crédito virtual. Ele é gerado pelo banco, com uma numeração, com a data de vencimento ou com o código de segurança diferentes do cartão físico. Ele pode valer para uma única compra ou até 48 horas. Depois disso, o cartão perde a validade automaticamente. Ô, Pati, quanto a esses avisos que agora vivem chegando, que a encomenda chegou, mas que ficou retida e que você tem que pagar uma taxa para retirar, como é que faz para se livrar desse negócio? Tá, né? Uma chuva desses e-mails ultimamente, né, Cris? Olha só, a cada compra é bom anotar qual empresa fará a entrega. E se receber algum aviso de outro entregador, aí fica fácil de identificar a tentativa de golpe. E na dúvida, verifique a atualização da entrega no site de compra. E nunca clique em nenhum link recebido por mensagem. Os estelionatários contam com a desatenção e a pressa do consumidor. Por isso, fique atento e faça as compras sempre com calma. Cris, Celso. Obrigada, Pati. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje, em sessão extraordinária, o projeto de lei que proíbe a utilização de aparelhos celulares por alunos de escolas públicas e privadas no estado. O projeto segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. O vice-presidente Geraldo Alckmin discursou hoje na cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP29. Ele anunciou que o Brasil vai reduzir em até 67% a emissão de gases poluentes. Líder da delegação brasileira no Azerbaijão, Geraldo Alckmin disse que o compromisso com a redução das emissões de gases demonstra que o Brasil deve ser referência na nova economia global com energias renováveis. Nossa meta reflete nossa mais alta ambição, a redução de emissões de até 67% até 2035, comparada ao ano de 2005. Ambiciosa, certamente, mas também factível. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que os países emergentes não podem sair da conferência sem resultados concretos e acesso a recursos financeiros. Reviravolta no caso dos meninos que morreram após comerem um bombom envenenado no Rio de Janeiro. A polícia fez buscas no Morro da Primavera, na zona norte do Rio, atrás do homem apontado como o verdadeiro responsável pelo crime. Mas ele não foi encontrado. Apenas a moto do suspeito foi apreendida. Rafael da Rocha Furtado era ex-namorado da mãe de um dos meninos que acreditavam ter sido envenenados com um bombom em setembro desse ano.
Agora, as investigações mostram que Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, ex-enteado de Rafael, recebeu dele um açaí contaminado com veneno para rato. Essa foto, obtida com exclusividade pelo jornalismo da Record, mostra a quantidade de chumbinho retirada do estômago do Benjamin. O amigo dele, Ítalo Rafael Tobias, de 6 anos, dividiu o açaí envenenado com ele. Os dois morreram. O inquérito ainda não foi concluído aqui na Delegacia de Homicídios do Rio. Uma das linhas de investigação da polícia é a de um crime passional. Rafael não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Benjamin, nem o contato dela com o pai do garoto. Ele teria envenenado o enteado por vingança. Suspeitei dele dentro da delegacia quando ele fingiu um choro dizendo que estava se sentindo culpado. Eu perguntei, ele está sendo culpado por quê? Se você disse que isso era um acidente. Em uma troca de mensagens entre Rafael e uma tia de Benjamin, o suspeito nega que tenha envenenado o garoto. A tia da criança sugere a ele que se entregue à polícia. Rafael, então, diz que prefere morrer. O mandado de prisão contra Rafael da Rocha é temporário e tem validade de 30 dias. O dono e o motorista do caminhão que provocou o acidente que matou a equipe de remo do Rio Grande do Sul foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, o motorista do caminhão, Nicolas Pinto, não teve habilidade técnica para evitar o acidente. Já o dono do veículo também foi considerado responsável porque, de acordo com a perícia, os freios do caminhão estavam em condições precárias. O acidente matou 9 pessoas do time de remo de Pelotas. A defesa do caminhoneiro afirmou que não concorda com o indiciamento. Nós não conseguimos contato com a defesa do dono do caminhão. O estádio do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, está interditado. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois dos atos violentos na final da Copa do Brasil. Depois da partida contra o Flamengo, houve quebra-quebra e brigas dentro e fora da arena. Na região da Pampulha, um torcedor de 50 anos que usava a camisa do Flamengo foi espancado ao buscar a filha num bar frequentado por atleticanos. Ele está internado com ferimentos na cabeça e fraturas nos braços. Acreditou que estaria ali entre pessoas emocionalmente saudáveis, porque uma pessoa que faz o que fez com meu marido não tem um emocional saudável. Em Ribeirão das Neves, um torcedor do Flamengo foi ferido com uma tesoura durante uma briga que envolveu 40 pessoas. Dentro do estádio, a confusão começou logo depois do gol que deu a vitória ao Flamengo. A torcida arremessou bombas e objetos no gramado. Um fotógrafo foi atingido num dos pés. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou provisoriamente a Arena do Atlético Mineiro. A decisão pode ser revogada quando o clube comprovar a adoção de medidas estruturais, administrativas e disciplinares para garantir a segurança. Até lá, o time terá que jogar em outro estádio e com portões fechados. Nas redes sociais, o Atlético disse que vai apresentar um pedido de reconsideração e reclamou de não ter tido amplo direito de defesa. A gente precisa ampliar a melhoria da revista para que a gente tente coibir da melhor maneira possível qualquer acesso à Arena MRV. Esses não são torcedores verdadeiros do Galo. E brigas também aconteceram durante o jogo entre Coritiba e Santos. O Peixe voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A confusão começou no setor da torcida visitante. Em seguida, brigas também aconteceram na área de sócios do Coritiba. Um grupo de santistas que estava do lado de fora teria tentado invadir o estádio. A polícia precisou intervir e também impediu a saída de outros torcedores. Do lado de fora, uma viatura chegou a ser apedrejada. Torcedores ainda teriam arremessado fogos de artifício contra os policiais. Os torcedores continuaram a confusão nas ruas do entorno do estádio. Apesar da violência, nenhum torcedor prestou queixa e ninguém foi preso. A Polícia Civil alega que não foi notificada oficialmente sobre as brigas e, por isso, ainda não abriu uma investigação sobre o caso. Dias antes da partida, as duas torcidas já trocavam provocações nas redes sociais. Eu vou pra Curitiba da Barra da Naim.
Diante da tensão, dias antes do jogo, a diretoria do Curitiba chegou a anunciar que reforçaria a segurança. Hoje, o time repudiou os atos de violência. Um dos principais pontos de lazer em Porto Alegre foi reaberto 6 meses após a enchente histórica no estado. Foram 200 dias de portas fechadas. Assim que o cais embarcadeiro foi reaberto nesta terça-feira, logo os visitantes começaram a chegar. É muito fã e a gente ama vir aqui comer com essa vista, é a melhor coisa. Toda essa área do cais embarcadeiro ficou submersa na enchente de maio. A região com bares, restaurantes e com essa vista incrível do Guaíba é um dos pontos turísticos mais procurados na capital gaúcha. Porto Alegre já recuperou espaços importantes para o turismo e a economia. O aeroporto Salgado Filho foi reaberto 5 meses após as chuvas de maio. A rodoviária da cidade ficou fechada por 1 mês até voltar a receber passageiros. O mercado público, o mais antigo do Brasil, paralisou as atividades e voltou a funcionar após mais de 40 dias. A CEASA, Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, retomou os trabalhos 1 mês e meio depois dos alagamentos. O sistema de proteção contra cheias da capital não foi suficiente para conter a enchente de maio. E a estrutura ainda passa por reformas e manutenção. Quem anda pela cidade, seja a trabalho ou a turismo, comemora a retomada da rotina. Muita gente ajudando, né? O Brasil inteiro ajudou, né? Eu acho isso assim, foi muito bonito de ver. A CBF anunciou hoje o calendário do futebol nacional para o ano que vem. Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro terá 10 meses de duração. E a Record transmite as 38 rodadas da competição mais importante do país. A primeira partida já tem data marcada. Vai ser no dia 29 de março, 15 dias antes da edição deste ano. O calendário do Campeonato Brasileiro de 2025, divulgado hoje pela CBF, também prevê que o último jogo seja disputado em 21 de dezembro. Ao todo, serão 10 meses da principal competição nacional. Será a edição mais longa da história. Isso porque entre os dias 15 de junho e 13 de julho haverá uma pausa devido ao Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras, Fluminense e Flamengo já estão classificados. Botafogo e Atlético Mineiro disputam a última vaga do Brasil. A competição nacional também vai parar durante as datas FIFA, destinadas para jogos de seleções. Para a Série A, o campeonato começando no final de março e terminando em 21 de dezembro, dá um tempo maior para que os times possam jogar as 38 rodadas da Série A e poder performar bem nessa competição. Lembrando que nesse período também tem as datas FIFA, né? Também é um período de descanso e recuperação dos jogadores. As 38 rodadas do Campeonato Brasileiro serão transmitidas pela Record. Os jogos dos clubes que fazem parte da Liga Forte União terão exclusividade na TV aberta. Entre os 12 times da Série A que pertencem à Liga está o Corinthians, dono de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Além do Clube Paulista, a LFU conta com Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco na elite do futebol brasileiro. Vai ser mais racionalizado o calendário. Os jogadores vão poder ter um mínimo de descanso. Quer dizer, e os clubes, depois de muitos e muitos anos, vão poder até excursionar no meio do ano, fazer amistosos importantes. É um lado bem interessante. Voltamos a falar do Paulistão 2025. Os grupos foram sorteados e os times já conhecem os adversários da primeira fase. Vamos então saber com Jean Bandão como ficaram estes grupos. Olá, Jean, quais são as suas novas? Cris, Celso, o sorteio aconteceu aqui no Mercado Pago Hall Pacaembu e os grupos ficaram assim, ó. Confira aí. No grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. No grupo B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. No grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. E você confere tudo aqui na tela da Record. Cris, Celso.
Obrigada, Jean. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite.